Olá, turma 1902, tudo bem com vocês? Acharam que eu ia esquecer de vocês, né? Ah, essa semana não vai ter aula de português, quinta-feira é feriado, não chore. Tô aqui. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação para vocês, para compensar um pouco essa aula, né? E fazer uma avaliação daquela última crônica que eu passei para vocês lerem em casa, lembra? Uma crônica finalista que não é vencedora, é finalista. Tá bom? E assim, começar com algumas informações, tudo que eu falei hoje com as minhas turmas foi o seguinte, não é? Atenção às pendências, não é? Não acumular, vão fazendo as atividades da apostila, são atividades curtas, fácil, vocês têm aí o gabarito, é fazer e corrigir pelo gabarito, se tiver dúvida ainda me pergunta, tá certo? Ah, professora, ficou diferente minha resposta da resposta do gabarito, né? E aí, se quiser me mostrar, eu vejo se há realmente uma diferença grande, se há necessidade de mudar a sua resposta, tá certo? Ou qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, tá bom? Em questão ao dia da entrega da resenha, né? O prazo se esgotou ontem, mas vocês ainda podem entregar, mesmo pelo Google Classroom. O que ele vai dizer é que você entregou com atraso. Ah, professora, eu vou perder mais tempo, ponto com isso? Não, não vou dizer que você vai perder mais ponto. Contudo, se você teve mais tempo, você deve apresentar uma atividade, não é? Melhorada, tá certo? Então procura não fazer de qualquer jeito, né? Que aí você vai sim perder ponto, tá bom? Mas, assim, a questão da entrevista também, fiquem atentos, precisam pesquisar sobre o lugar onde vocês vivem, né? E é a cidade do Rio de Janeiro que não falta é forma de vocês se informarem, né? Não faltam informações aí, tá certo? Mas uma entrevista com uma pessoa, né, de experiência ficaria muito legal. E quero parabenizar aos alunos que foram bem na Olimpíada de Astronomia, né? Se eu não me engano. Parabéns, Carlos Eduardo, Júlia, né? São estrelinhas da nossa turma e tenho certeza que também há muitas outras estrelinhas aí. Eu tenho certeza disso, conheço vocês, não é? E parabéns a todos os participantes também, tá certo? Então, vamos adiante, gente. Então, meus amores, o texto que vocês têm em mãos aí é um texto finalista, né? Como disse, porém não é o vencedor. O vencedor vocês vão ver aí nesta semana que eu já estou enviando para vocês, né? O texto que eu enviei para vocês lerem é um texto muito bonito, né? Todo finalista é um texto bonito, né? São textos muito bem trabalhados, né? Só chega na final, já eu acho que já é, né? Vencer. Fica difícil para o júri decidir, né? Então temos aqui o apanhador de acalantos, né? Apanhador de acalantos me lembra de algum título de filme, não é? Que eu me lembro o guardador de rebanhos, não sei por que me lembra isso, e me lembra o apanhador de sonhos, tinha esse filme. Então eu fico pensando, será que essa menina se baseou em num título de filme para fazer, né? Porque ficou muito assim, arrumadinho. E é uma forma criativa, não é? De fazer associações. O apanhador de sonhos, o apanhador de acalantos, olha que legal, né? Bom, então é um texto da Beatriz Pereira Rodrigues, se eu não me engano, é uma menina de Catalão, uma cidade de Goiás. A gente vai ver depois no último slide direitinho, tá bom? Então vamos ver como ela começa o texto. Se é uma crônica, essa crônica precisa partir de um ponto de vista do cotidiano, tá certo? E ainda precisa ser um texto que fale do lugar onde ela vive, né? Porque afinal de contas a gente tem esse tema da crônica, então ela não pode esquecer do lugar, tá certo? Vamos analisar direitinho. Olha o que ela diz no primeiro parágrafo. O sol estava dando um bom dia tímido nas primeiras horas daquela manhã de terça.
Olha, ela já começou com uma frase poética. O sol estava dando um bom dia tímido. Ora, a gente sabe que isso é uma figura de linguagem, né? O sol não pode sair dando bom dia assim, ele pode aparecer, a gente sente o bom dia, né? A gente não pode ouvir o bom dia dele. Então é o seguinte, nós temos aqui a figura de linguagem que vocês conhecem bem, personificação, né? Também chamado de prosopopeia, tá certo? O sol aí praticando uma atividade, né? Uma ação própria do ser humano, não é? E ele é um astro. Muito bem. Aqui também ela já situa o tempo. É uma manhã de terça-feira, né? Já está colocando o tempo de quando isso acontecia, tá bom? Estávamos a caminho da feira da cidade. Meus colegas e minha professora já discutiam os assuntos, sabores e cores que encontraríamos lá. Ora, eles estavam indo a uma feira. Então, ela ia junto com a professora e seus colegas, né? Possivelmente um trabalho, uma discussão de escola e a feira. Certinho? Então, o texto dela parte, né, dessa visita a uma feira. O ônibus mal parou e eles já estavam na porta esperando ansiosamente para sair. A feira é pequena, típica do tamanho da cidade. Viu? Era uma cidade pequena. A feira é pequena como a cidade é pequena. Ela já está localizando o lugar. A cidade pequena, a feira situada abaixo da prefeitura, ao lado fica a linha do trem. Olha, ela está descrevendo o lugar, não é? Margeada por quaresmeiras, uma ao lado da outra, num abraço roxo e rosa. Quaresmeiras são aquelas plantas ornamentais nas calçadas que botam essas flores roxas, né, rosas, tem várias cores, elas são lindas mesmo. Então ela está dizendo que essas quaresmeiras elas estavam à margem dessa linha de trem, margeada por quaresmeiras, uma ao lado da outra. Num abraço roxo e rosa sem fim. Olha de novo a figura de linguagem. Um abraço roxo e rosa sem fim, né? Mais linguagem poética. Então ela está fazendo um texto bastante poético, desde o título, que a gente ainda não entendeu até agora. Vamos lá. Cismando, olha só, um abraço roxo sem fim, cismando em querer dar boas-vindas ao trem. As quaresmeiras querendo dar boas-vindas ao trem, que passa carregando nossas riquezas minerais, entre elas o famoso nióbio. Não é um mineral que eu conheço, né? Deve ser uma riqueza aí que ela fala, uma riqueza mineral, né? De repente vê depois a Bianca que mineral é esse, mas parece que lá ele é famoso, é conhecido, né? E está sendo levado para algum lugar, né? Vamos abaixo aqui. Amanhã estava fria, né? Então, olha, manhã fria, já sabemos que é uma manhã, né? Via-se o vai e vem das pessoas. A feira estava lotada e era difícil caminhar pelos estreitos corredores formados pelas barracas e pelo congestionamento de passantes. Olha como ela colocou as pessoas, não é? O congestionamento de passantes, essa feira cheia, cada qual com as suas sacolas. Alguns colegas estavam tirando fotos, outros degustando e descobrindo sabores. E eu observando as pessoas. Ao longe, a igrejinha branca em cima do morrinho do São João. Então aqui, olha, ela continua descrevendo o olhar que ela tem para a cidade, né? Mesmo da feira. Ao longe, a igrejinha branca em cima do morrinho São João, né? Uma cidade que tem um morro, né? O morrinho São João. E ela fala desse morro com carinho, certo? Nosso cartão postal parecia abençoar o nosso dia.
outra figura de linguagem, né? Ela gosta de personificação. Outra personificação, o morro, que é o cartão da cidade, parece abençoar o dia, né? Como se fosse Deus abençoando ali toda aquela cena. Entre todas as pessoas, comecei a observar um senhorzinho, bem mais velho, daqueles que usam o chapéu para sair de casa, que ia de barraca em barraca, parava em todos os grupos de conversa para puxar assunto. Observava as frutas, mas nada comprava. Eu ali fisgada por algum encantamento vindo daquela figura magra e simpática. Passei a observá-lo mais de perto, chegando a ouvir suas risadas e conversas. Às vezes pegava uma laranja e cheirava. As de hoje não tem mais aquele perfume, essa senhora. Que saudade, né? O velhinho disse em relação à laranja que ele estava cheirando ali, que não tem mais aquele perfume de antigamente, né? Então, olha só, aí ela já fisgou um pouquinho de uma crítica, né? A crítica aos nossos produtos orgânicos, que nem dificilmente na feira a gente encontra, né, os produtos orgânicos, produtos que não são orgânicos, quis dizer, né? Então, a gente tem o problema dos agrotóxicos, né? Nas nossas frutas, nos nossos legumes, lamentavelmente, né? Então, todo mundo ficou ali vendo as frutas, tirando foto, mas ela observando as pessoas. E aí, o que chamou a atenção a ela foi esse senhorzinho, né? Então, o cronista, ele deve ser um observador da sua realidade, tá certo? Então, ele observando ali, ela observando aquele senhorzinho, lhe chamou muita atenção, né? O jeito como falava com as pessoas, né? A maneira, usando aquele chapéu, aparentemente uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas uma pessoa que passa uma paz, né? Vamos ver adiante o que ela diz. Parecia querer encontrar ali um cheiro que transportasse a infância, a mocidade, a felicidade. Era o que esse senhorzinho queria. Dali a pouco, ajudava algum feirante a colocar frutas na sacola. E vamos agora no outro slide, né? Ele ajudando a colocar as frutas. Então, ajudava a colocar na sacola de um cliente, né? Ora entrava em grupo de conversas e falava sobre a política da cidade, sobre suas dores, seus netos que já estavam grandes e não visitavam mais. Ora falava sobre o tempo. O tempo. O que ele fez àquele senhor, não é? Então aqui a gente tem a fala do narrador, não é? De uma narradora. O tempo, o que ele fez àquele senhor? É a narradora se intrometendo na narração, colocando a sua marca na narração, tá certo? Vamos adiante. Percebi ali na feira que ele estava em busca de algo, não para saciar sua fome, mas para acalentar seu coração solitário. Olha aqui a palavra acalentar. Lembram de acalanto? Lá do título? Lembram? Então, é isso aí. Aqui ela já está justificando o texto dela. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês com uma canetinha. Vamos ver se eu consigo, tá? Olha aqui. Para acalentar seu coração solitário. Então, isso aqui é importante. Atenção, olha, e ela põe 2 pontos e vai explicar, né? Atenção, carinho, risos, sentimento de ainda pertencer ao lugar e de ter com quem conversar. Fiquei imaginando o quanto as pessoas mais velhas podem se sentir sozinhas no vazio de suas casas. Então, provavelmente, era um senhor sozinho, ele ia à feira é o local onde ele colocava o papo do dia, ele conversava, ele falava do passado com as pessoas, não é?
Bom, vamos adiante. Fiquei imaginando quantas pessoas mais velhas podem se sentir sozinhas no vazio de suas casas. Em muitas famílias, os adultos saem para trabalhar, os jovens para estudar e os idosos ficam à mercê de ver o tempo passar, né? Aqui parece até que ela faz uma rima, né? Os jovens para estudar e os idosos ficam à mercê a ver o tempo passar. Solitários, muitos já perderam seus contemporâneos e não reconhecem mais o mundo vazio em que vivem. Né? Essas pessoas idosas muitas vezes já perderam seus amigos, né? Pessoas do seu tempo. Né? Então é isso que ela quis dizer. Talvez por isso aquele senhorzinho, tão velhinho, né? Parecia tão feliz e tão acolhido quando encontrava alguém para conversar. Reparei que não era só ele. Ali havia muitos outros, também mais velhos, sem sacolas nas mãos. Na hora de ir embora, de longe, fiz um tchau para ele, que me respondeu abanando o chapéu com um largo sorriso que me fez mais feliz, não é? Então ele dá esse feedback para ela, tá bom? Na hora de ir embora, de longe, fiz um tchau para ele, que me respondeu abanando o chapéu. Acabei de ler. Ao chegar em casa, fui para o meu quarto e, como de costume, acessei a internet para entrar em minhas redes sociais. Ali fiquei horas, postei fotos, comentei com minha professora a impressão do passeio, ouvi minhas músicas, tudo na solidão do meu quarto. Já era noite e, por mais que eu tentasse, não tirava o velhinho de minha cabeça. Fiquei imaginando ele levantando cedo, tomando seu café, arrumando-se e escolhendo seu chapéu de passeio para ir ao encontro do carinho de pessoas e talvez compensar a ausência dos filhos e dos netos. Não é? Então ela relacionou aí, né? Ela ficou pensando, ela sozinha, mas pensando nesse velhinho ainda. Ele lhe chamou muita atenção. Então percebi que, assim como ele, também eu me encontro numa grande solidão. E aí ela se identifica, né, com o velhinho, por ambos se sentirem solitários, né? Veja aqui. Estamos o tempo todo conectados. Sabemos tudo uns dos outros em tempo real, mesmo no isolamento de nossos quartos, né? Mas perdemos muito do olho no olho, do abraço, do toque, do sorriso verdadeiro que emana felicidade, não é? Então, aqui ela se identificou como esse senhorzinho, identificando sozinha, mesmo diante das redes sociais, não é? Vamos ver como ela finaliza aqui. Aquele velhinho perdido no mundo, tão diferente, e eu perdida no mundo de indiferenças. Éramos cúmplices. Né? E aqui ela realmente declara, éramos cúmplices, ambos solitários, ambos se sentindo acalantados um com o olhar do outro, porque ela nem chegou a conversar com o Senhor. Mas ele passou para ela, né, esse acalanto. O que é um acalanto? Né? Acalantar são carinhos e gestos que a mãe faz para o bebê dormir, embalar o sono dele, acalantar. Né? Até alguns chamam, tem uma cantiga de Niná que se chama acalanto, se eu não me engano. Então, tudo isso, ela se sentiu, né, acalantada com esse Senhor aí, com a imagem dele. E ela termina dizendo, de certa forma, seu exemplo me move a mudanças. Olha, isso causou transformação nela. Né? Onde será que encontra um chapéu? Né? Então é o que ela busca, encontrar mais pessoas dessa forma, né? que passe
esse sentimento de paz, esse carisma, esse carinho, esse afeto, não é? Então, precisamos de mais pessoas assim, né? E ela disse que ela vai se transformar a partir daquilo. Então, foi um ponto muitíssimo positivo, né? Esse encontro que deu origem a esse texto, né? Agora sabemos que o apanhador de acalantos, né? É esse senhorzinho. Ele é que foi realmente que preencheu o texto dela, né? De ideias, de sentimento, de reflexão, né? Então ela trata aí nesses parágrafos de duas coisas importantes. Olha, uma relacionada ao idoso, né? Essa questão do idoso ficar sozinho, né? De a família, cada uma sai para fazer alguma coisa e ele fica em casa. Né? Então ele sente a necessidade de sair, de conversar. Então a feira é um momento muito propício para isso. Não é? E o outro é o jovem, né? Adolescente, que fica ali, né? No computador, nas redes sociais, mas ao mesmo tempo também se sentindo sozinha, não é? Sentindo falta desse olho no olho, desse abraço, desse toque, né? Do sorriso verdadeiro, como ela diz, não é só aquele sorriso para fazer pose, né? Dizer que tá linda, maravilhosa e feliz, e às vezes as pessoas nem estão. Né? Então ela trata de duas coisas aí. Não foi o texto vencedor não, né? Mas é um texto que poderia ter vencido. E aí a gente fica perguntando, por que não venceu? É um texto tão bonito, né? Então você tem aí várias questões que podem ser analisadas. Talvez, por exemplo, ela não tenha dado um foco maior ao lugar onde ela mora, ao lugar onde vive, né? Ela destacou, situou ali o lugar, a cidade pequena, o morro, a igreja, a feira da cidade, não é? Mas depois ela deu o andamento a esse olhar observador dela do senhorzinho. Eu acho que foi bastante válido, né? Mas a gente não sabe os outros textos, né? Que o júri fez. Eu tenho certeza que com tantos textos bonitos eles tiveram muitas dúvidas. Então eles tiveram que ser muito criteriosos, não é? Mas é um texto bastante bonito, ilustra bastante. Eu acho que dá, assim, traz para vocês também uma certa inspiração para vocês escreverem melhor, não é? Então, para vocês escreverem com mais atenção, colocar mais poesia no texto de vocês, mais lirismo, não é? Usar as figuras de linguagem que vocês aprenderam, que a gente viu tanto aqui. Né? A figura de linguagem ela já está no título, não é? O apanhador de acalantos já está no título. Então, é uma metáfora que se reporta a esse senhorzinho, certo? Olha só, o texto é realmente de Catalão, Goiás. Aqui tem o nome da professora, Vânia Rodrigues, não é? É o texto da Beatriz. Então, gostei muito do texto, espero que vocês também tenham gostado. Havia algumas questões para responder, não é verdade? Então, vamos tentar aqui responder. Eu não tenho as respostas aqui, mas eu sei mais ou menos, né? Acho que eu perguntei o local, se foi situado. Então, você vai dizer sim, foi situado. O local é uma feira de uma cidade pequena, né? Na feira tem um morro que é o cartão postal da cidade. Foi situado. Depois se pergunta, qual fato deu origem, né, a essa crítica, a essa crônica? Então, o fato, né, foi a saída da feira. Foi ela que deu início ao texto, né, que desencadeou a crônica. Nessa aí da feira que ela encontrou o senhorzinho. Não é isso? Então, vocês vão explicar tudo isso. Eu acho que eu pergunto também sobre os elementos da narrativa. A gente já viu aqui narrador personagem, né? Narradora personagem. A gente tem aí narração de uma mulher, a gente percebe pelas frases. Olha aqui. E eu perdida no mundo de indiferenças, né?
Então, é uma narradora aqui, uma narradora personagem. Os personagens são vários aí, né? A gente tem destaque para essa narradora e o senhorzinho. Além disso, a professora, os colegas dela, o feirante, não é? Não sei se aparece mais algum, mas esses são os que a gente viu de imediato, que eu estou lembrando agora. Deixa eu ver aqui mais que eu perguntei a vocês. Sim, o tempo e espaço. O tempo a gente já viu, foi numa manhã de terça-feira, certo? O espaço, a feira, numa cidade pequena, na cidade dela. E depois, acho que, aí temos o clímax e o desfecho. O clímax, né? A gente não tem aí um conflito, né, que a gente possa definir assim o tempo, o clímax. Mas a gente pode assim, identificar pontos que é importante, que são marcantes nessa crônica. Eu identifiquei como quando ela diz que ela é cúmplice desse senhor, né? Que eles se identificaram, que eles têm esse ponto em comum, não é? De sofrer essa solidão, mesmo muitas vezes estando no meio de pessoas, né? Como ela na internet, né? O senhorzinho em casa, às vezes com alguém ou não, enfim. Quando ela diz que se identificou com ele, para mim foi como se fosse o clímax do texto, a parte assim mais interessante, né? Quando ela associou a solidão dele com a solidão dela, certo? Mas aqui, se você sabe, professora, eu não encontrei um clímax, nenhum problema, realmente ele não está muito explícito. Isso aqui não é uma narrativa tradicional, né? É uma crônica em forma de narrativa, mas às vezes os tópicos não vêm tão identificados, assim como a gente não tem os personagens, mas não tem o nome dos personagens, certo? E o desfecho? O desfecho é quando ela diz, né, que esse último parágrafo aqui, que de certa forma seu exemplo me move a mudanças, né, que o exemplo do Senhor, né, move ela a mudanças, que acontece uma transformação nela, tá certo? E quando ela diz, onde será que encontro o chapéu? Né? Esse finalzinho aí, ela se remete justamente ao chapéu desse senhorzinho, né? Tão comum nas pessoas de idade, as pessoas simples, humildes, né? Que a gente encontra nas cidades pequenas e que nos transmitem muita paz pela sua experiência, muitas vezes pelo seu olhar, não é? E quando ele acena para ela, quando ela acena para ele, ele também, né? Então houve aí uma correspondência muito legal. Eu achei um texto lindo, tá? Mas precisamos ler outros e vamos nos inspirar, né, gente? Vamos escrever, vamos observando as questões que aparecem aí no dia a dia com vocês. Comecem a escrever, mesmo que depois, não dá a crônica, não é bem isso que eu queria. E aí você busca outra forma, busca outra situação do cotidiano que possa te dar um texto legal. E o texto não será feito de uma hora para outra, tá? Então, vocês vão escrevendo aos poucos, vão melhorando. Um texto desse jeito você não escreve em uma hora, né? Nem um dia. A gente vai trabalhando ele, tá bom? Então, vamos fazer isso. Já estamos no dia 1º de junho, né? Vamos avançar. A gente tem que mandar o texto em agosto, eu acho. Ok, vai deixar fazer em agosto? Não dá. Sem condição, tá bom? Então, vamos lá. Sei que vocês são bastante criativos, né? São alunos muito interativos, né? Com as situações do dia a dia de vocês. E aí vocês vão também conseguir fazer um texto muito lindo, tanto quanto esse. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Vou ficar com saudade. Tenham um ótimo feriado, tá bom? E eu vou deixar aqui no Google Classroom, vocês vão comentando, tá bom? Vamos fazer comentários, digam aí o que vocês acharam do texto, a apresentação, se queriam ter falado mais alguma coisa que eu não falei, porque sempre passa, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus. Se cuidem.